parênteses maior, perdão, avançamos para as perguntas já com relação à doutrina da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós já vimos então que nós adoramos um único Deus, e esse único Deus ele é eterno, e ele subsiste em 3 pessoas, né? Pai, Filho e Espírito Santo. E hoje nós vamos olhar aqui para a pergunta de número 11. E o tema dessa pergunta, o assunto dessa pergunta é Deus o Filho e Deus o Espírito. Então hoje nós vamos falar sobre a divindade do Cristo, né, do Filho, e a divindade do Espírito Santo. Nos estudos anteriores nós já tratamos um pouco sobre isso, mas ainda de maneira amistosa, né, introdutória. E hoje nós vamos mergulhar em águas ainda mais profundas à luz das Escrituras acerca desse tema, Deus o Filho e Deus o Espírito. Bom, a pergunta 11 nos coloca a seguinte forma: de onde se infere que o Filho e o Espírito Santo são Deus iguais ao Pai? Então, de onde é que a gente realmente extrai, né? E realmente testifica, pode atestar que realmente o Filho e o Espírito Santo são Deus iguais ao Pai? A resposta à pergunta 11 está posta aí abaixo, né? As Escrituras, a Bíblia, elas revelam que o Filho e o Espírito Santo são Deus igualmente com o Pai. Então, a Escritura ela não mente, ela não erra, ela mostra, ela aponta, ela revela, tá? Ela testifica que o Filho e o Espírito Santo são Deus igualmente com o Pai, atribuindo-lhes os mesmos nomes, os mesmos atributos, as mesmas obras, mesmo culto que de fato somente a Deus pertence. Então essa é a pergunta, irmãos: de onde se infere, né? De onde a gente extrai a doutrina de que o Filho e o Espírito Santo são Deus iguais ao Pai? De onde é que a gente tira essa ideia? Será que nós tiramos da cabeça? Será que nós simplesmente imaginamos isso? Será que isso realmente vem simplesmente da nossa cabeça? Não. A resposta mostra, né? As Escrituras, e a base do nosso ensino é sempre a Bíblia. Sempre a Bíblia, não é o achismo, não é a filosofia, não é a sociologia, não é a psicologia, não é a antropologia, não. Sempre as Escrituras. Esse é o fundamento, né? Por isso que é um estudo bíblico. Então as Escrituras, elas revelam que o Filho e o Espírito Santo são Deus igualmente com o Pai, atribuindo-lhes os mesmos nomes, os mesmos atributos, as mesmas obras. A eles também é dado a mesma adoração, o mesmo culto. É por isso que aqui na igreja nós já entoamos algumas vezes, e entoamos quase sempre, né, o hino Santo, Santo, Santo. Nós estamos adorando a Deus Pai, Deus Filho e o Deus Espírito Santo, e que somente a eles pertence. Então veremos, irmãos, que o Espírito Santo também recebe o nome divino, o Filho também. Ambos têm atributos iguais ao de Deus: misericórdia, perdão, graça, onisciência e por aí vai. Eles também são adorados na Bíblia e devem ser adorados por todos nós também. Então é por isso que nós cremos que Jesus é Deus e que o Espírito Santo, ele também é Deus. E aí nós temos textos que vão tomar como base para esta doutrina. Mais à frente a gente vai observar alguns desses textos, tá bom? Vamos partir aqui para a compreensão do assunto, se a tela voltasse. Acho que ele está com um problema aí no cabo.
Bom, eu vou avançando aqui, os irmãos vão escutando e aí os irmãos vão observando. À medida que eu for lendo aqui, é o que está posto aí, né? A gente vai explicando e aplicando. Bom, este ponto, eu não sei se a Kíria consegue aí, a Kíria está chegando aí. Vamos lá. Esse ponto do catecismo ele é crucial quando nós tratamos acerca da doutrina da Trindade. Então, irmãos, é algo fundamental. Esse é um ponto fundamental quando nós observamos as questões relacionadas à doutrina da Trindade. É importante sublinhar que os cristãos históricos, então, desde lá da igreja primitiva, passando pela reforma, né, chegando até agora, acredita-se que só existia um Deus, apenas um só Deus, né? Nós somos monoteístas, nós não somos politeístas, tá, irmãos? Mono quer dizer um, então nós cremos em um só Deus e não em vários deuses. Nós cremos em um único Deus que subsiste em três pessoas distintas, sendo cada uma delas verdadeiramente Deus. Então, essa é a definição da Trindade. Se um dia eu chegar para você e perguntar exatamente a definição da Trindade, você pode dar essa definição: um só Deus, que subsiste em três pessoas, e cada uma dessas pessoas é verdadeiramente Deus. Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. Então a resposta é essa: um só Deus, que subsiste em três pessoas, com a mesma substância, e cada uma dessas pessoas é o mesmo Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eu não sei se os irmãos, quem é antigo aqui vai lembrar. Na minha casa teve um som, a gente tinha um equipamento de som que era chamado 3 em 1. Pronto, era o mesmo equipamento, mas com funções diversas. Tá bom? Um tocava o disco, o outro toca a fita, o outro rádio. Tá? É um pouquinho mais antigo aqui, lembra? Hoje virou uma peça de relíquia, né? E tá caro, viu? Relíquia virou. Bom, mas é só para exemplificar os irmãos. Então vamos lá. Tá bom, obrigado. Deixa eu passar aqui. Agora não está passando. Aqui vai. Eu acho que é o conector aí, aqui, desse aparelhozinho. É só tirar e colocar de novo. Qualquer coisa que já vai nos ajudar aqui a passar. Verdade, Vanessa. Ainda não deu. Que você poderia nos ajudar aí manualmente mesmo? Pode passar aí. Só passar o próximo slide. Vamos lá. Devemos entender ainda, irmãos, que a doutrina da Trindade ela está fundamentada no tripé: Deus, o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. E por ser um tripé, é necessário que a gente entenda todas as partes, tá? Que haja o entendimento, é necessário que haja em nós o entendimento da igualdade entre todas as partes. Deste modo, pelas Escrituras, aprendemos que Jesus e o Espírito Santo também são Deus juntamente com o Pai. Irmãos, eles não são menores em nada. Eles não são inferiores em nada. É a alegria, filha. Tá joia, obrigado. Eles não são menores em nada. O Filho não é nem um pouco menor do que o Pai, e nem o Espírito Santo um pouco menor do que o Pai e o Filho. Nós estamos aí em algum ponto aqui, tá? Tá bom?
Está por aqui. Aqui, ó. O Filho não é nem um pouco menor do que o Pai, e nem o Espírito Santo menor do que o Pai e o Filho. Eles são iguais, irmãos. Eles são iguais. Na Trindade não existe o subordinacionismo. Talvez seja a primeira vez que você esteja ouvindo essa expressão, a expressão que eu tentei colocar no domingo passado e não lembrei. Isso anotei aqui hoje. Tá? Subordinacionismo. Tá, irmãos? O que é isso, pastor? O subordinacionismo, ele ensina exatamente isso que está posto aí. Ó. Ele ensina que o filho, ele é subordinado ao pai. Eles entendem, interpretam. O subordinacionismo interpreta que o filho é menor do que o pai e ele é subordinado ao pai. Isso é um ensino errado, falho e equivocado. E o Espírito Santo é subordinado ao filho e ao pai. Irmãos, essa é uma doutrina que surgiu lá nos meados do século II ou século III, e que a igreja depois ela derrubou essa doutrina, exatamente mostrando que a doutrina da Trindade ela é como um tripé. Ela é exatamente um tripé. E esse tripé, ele pressupõe exatamente igualdade. Igualdade. Nós temos um tripé aqui, ó, que está segurando essa câmera. Né? Se a gente tirar uma das pernas, o que vai acontecer? Aí, todas elas, irmãos, são iguais, né? Todas elas. E tem exatamente, irmãos, a mesma substância, a mesma igualdade e também as suas funções. Ok, irmãos? Então, é um tripé. E esse tripé pressupõe igualdade. Se uma dessas pernas for menor, o tripé cai. Ele não se sustenta por si só. Na Trindade, tudo que pertence ao Pai também pertence ao Filho e ao Espírito Santo. É por isso que é a Trindade. Por isso que é chamado de Trindade. Porque tudo que pertence a um também pertence ao outro. O que Deus Pai tem, Deus Filho também tem, Deus Espírito Santo também tem. Por aí vai. Os três são dignos da mesma glória, da mesma honra, do mesmo louvor. Eles recebem os mesmos nomes divinos e realizam as mesmas obras. Daqui a pouco a gente vai conferir um pouco mais sobre isso. Embora o Pai seja o Criador de tudo, preste bem atenção nisso aqui, irmãos. Embora o Pai seja o Criador de tudo, o Filho e o Espírito Santo atuam conjuntamente. Quer ver um exemplo? Por favor, vamos abrir as nossas Bíblias aí em Gênesis. Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1, verso 1. Se você não encontrar Gênesis 1:1, você vai ser disciplinado. Gênesis 1, verso 1. Olha só, Gênesis 1:1, né? No princípio, Bereshit, no hebraico, no princípio. Então, o que estava lá no princípio? Pai criando todas as coisas. No princípio, Deus criou todas as coisas, né? Só que, e aí ele diz, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. Só que no verso 2 diz assim, ó: a terra estava como? Sem forma e vazia. Agora veja só, quem é que pairava sobre ela? O Espírito de Deus pairava sobre as águas. Os irmãos, olha irmãos, o que o Espírito Santo ele está fazendo lá naquele caos criacional? Ele está passeando?
Não, não. Ele estava trazendo beleza, trazendo vida à criação? Com toda certeza. Com toda certeza. Aliás, aprendemos algo aqui, irmãos. A palavra espírito no hebraico é ruach, tá? Ou ruach, né? Que significa vento. E esse é o sinônimo, vento. Tanto é que no Novo Testamento a palavra grega para espírito é pneuma, né? E daí que vem a palavra pneu. Pneu significa ar, vento. Vento. E é dessa ideia que se extrai aqui para o termo espírito. Daí que vem a palavra, né? Pneumatologia, tá? Ou pneumatologista, né? O que o pneumatologista faz? Estuda o quê? Pulmão. Estuda o pulmão. É aquele que estuda o ar, esse órgão que faz o nosso corpo respirar. Então, irmãos, o Espírito é aquele que produz vida, é aquele que dá o fôlego da vida. Quando Deus criou o homem, o que ele fez depois de criar o homem? Ele soprou o Espírito, deu vida. Tanto é que a primeira coisa que uma criança precisa ao nascer é vento, é ar. A primeira coisa que ela precisa não é nem do leite materno, é vento, é ar. Se Deus não soprar o ar nas narinas, não tem jeito, a criança vai morrer ali dentro do parto. Se faltar o ar, irmãos, todos nós morremos. O que levou tanta gente ao alto na pandemia? Exatamente a falta dele. Isso é tão interessante, irmãos, que quando Deus criou Adão, né, lá no paraíso, criou a partir do barro, né? Já disse, o texto diz que ele soprou exatamente isso, o ruar, o vento, o fôlego da vida. Deus soprou o ar nas narinas. E é interessante que o texto lá diz, né? E ele passou a ser alma vivente. A partir disso. Olha que coisa interessante, né? Então, irmãos, o Espírito, ele produz vida. Vejamos ainda, por exemplo, quando Cristo, né? O Evangelho de Cristo ele chega ao homem. Se o Espírito Santo não aplicar esse Evangelho, irmãos, ao coração, e olha a ação do Espírito Santo. Você pode falar para a pessoa vários anos, perseverar com ela, mas, irmãos, se o Espírito Santo não atuar no coração daquela pessoa, vai entrar pelo ouvido e sair pelo outro. Porque essa obra do Espírito Santo, eu e você não fazemos. Não veremos. É o Espírito Santo que produz vida no coração do homem, o convencendo exatamente, irmãos, do pecado e do juízo de Deus. É o que a gente chama na doutrina de regeneração. Então, quem salva é o Filho, através da obra dele na cruz do Calvário, ele salva, mas quem aplica a obra é o Espírito Santo. Então veja as funções aí. Deus nos cria, o Pai, o Filho salva através da sua obra na cruz, mas é o Espírito Santo quem aplica isso.
Então perceba, o Pai cria, o Espírito Santo coopera na criação, o Filho coopera na criação, porque João diz que tudo foi feito por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Quem salva é o Filho, mas quem é gracioso é o Pai, e quem aplica a obra, essa obra graciosa, é o Espírito. Então, perceba, irmãos, que todos eles trabalham em conjunto, todos eles. E eu preciso que os irmãos percebam isso muito bem. Toda a Trindade está trabalhando em conjunto. Então, irmãos, tudo que pertence ao Pai, tudo que pertence ao Pai, pertence ao Filho e também pertence ao Espírito Santo. E o que um faz, o outro também faz. Porque existe ali uma cooperação, uma economia da Trindade, as funções sendo realizadas por cada um. Mas é lógico, né? Preciso que se diga, sem esquecer, logicamente, disso, que cada um deles tem uma função principal. O Pai tem uma função principal, o Filho tem uma função principal, o Espírito Santo tem uma função principal, e as demais eles agem de forma coordenada. A economia da Trindade, ela funciona da seguinte forma. Deixa eu ver, vai ter que passar aí mesmo, Bíblia. Aqui está meio complicado mesmo. Pode passar aí, por favor. Pronto, essa figura aí, eu acredito que ela vai realmente nos especificar melhor, tá? Perceba aí, irmãos, através dessa figura, o Pai não é o Filho, tá? O Filho não é o Espírito, e o Espírito não é o Pai. Não são. Tá? Mas dentro da economia da Trindade, cada um tem a sua função. Sendo assim, o Pai, ele é o Criador, o Filho, ele coopera, e o Espírito Santo também. O Filho, ele é o Redentor, mas o Pai coopera, e o Espírito Santo também. E o Espírito Santo, ele é o Consolador. Só que o Filho também coopera e o Pai também. Ficou difícil. Né? Nossa mente finita é complicado para entender isso, né? Mas é exatamente assim, irmãos. Tá? Na economia da Trindade, cada um tem a sua função. Cada um tem a sua função. Tá? Cada um tem o seu trabalho. Cada um. Mas todos eles trabalham ou cooperam conjuntamente. Vamos lá. Nós temos aqui uma equipe de louvor. Um vai tocar o quê? Teclado. Mas espera aí, todos eles sabem todos os instrumentos, tá? Inclusive cantar. Mas um fica responsável por tocar teclado. O outro, violão. O outro, a bateria. O outro, cantar. O outro, contrabaixo. Todos eles estão trabalhando como? De forma conjunta. Todos eles estão cooperando a mesma coisa. A unidade na diversidade. Isso, a unidade na diversidade, exatamente. Está claro isso, irmãos? Melhorou? Dúvida ainda? Não mesmo. Vanessa, está claro. Lucas, está claro. Mais ou menos. Qual a dúvida? Ah, tá. O início de onde? Ah, tá. O Pai, ele é o Criador. Está lá. O Pai, ele é o Criador. Mas o Filho e o Espírito cooperam na criação. Lembra quando Gênesis diz assim, ó, Deus diz assim, o diálogo dele, né, com o Filho e o Espírito:
façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ali é a trindade. Eles agindo conjuntamente. Tá? Ok? O Filho, ali, ó, ele é o Redentor, tá? Mas o Pai e o Espírito Santo também estão cooperando ali. Tá? Executa, né? E o Espírito Santo aplica. Sim, perfeito, isso mesmo. Dessa forma, ela pode ser conceituada dessa forma mesmo, com toda certeza. Basicamente isso, viu, Lucas? Cada um tem a sua função, mas eles trabalham de forma conjunta. Cada um opera. Está claro? Mesmo? Vamos lá, irmãos. Então todos cooperam, tá? Então, por exemplo, o Pai criou, mas o Filho estava lá, né? Tudo foi feito por intermédio dele. E o Espírito Santo, como vimos no texto, né, estava dando beleza a toda a criação de Deus. Tá? Quem salva é o Filho, mas quem dá graça, quem dá o perdão, é o Pai. Ele é o juiz. Ele é o juiz. Mas quem aplica a obra da redenção ao homem, quem traz vida ao homem para que ele receba a obra, é o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele é o Consolador. Mas quem enviou o Consolador? O Pai e o Filho. Tá? E ele enviou o Consolador, o Pai, não, por meio da pessoa de Cristo. Lembra que ele disse, né? Cristo, na hora da sua oração: eu rogarei ao Pai, né? Eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará o Consolador. O Consolador. Está claro, irmãos? Irmãos, essa doutrina é muito importante, viu? Porque está cheio de heresia aí fora. Eu acho que claro. Você falou sobre isso aí, o Pai criando e o Espírito pairando sobre as águas. Aí João diz que no princípio o Verbo está com Isso, com Deus, glórias. o princípio de Deus é eterno. Então o texto se refere ao princípio da criação de todas as coisas. O Filho está com o Pai. Sem sombra de dúvida, sempre, sempre, na plenitude dos tempos, ele se fez carne e habitou entre nós. Deus enviou na plenitude dos tempos. Mas desde o princípio, desde a eternidade, ele já estava lá com o Pai. Faz referência a um atributo de Deus, que é a imutabilidade. Deus não pode se tornar algo. Sim, claro. Deus já era o Pai de Jesus, assim como Jesus também já era o Filho de Deus. Com toda certeza. Com toda certeza, é claro. E assim, ele é imutável em todos os seus atributos. Em todos eles. Ele não muda. Ele não tem sombra de variação de mudança. O ser humano muda. O próprio tempo vai esculpindo em nós as mudanças. Irmãos, por mais inacreditável que seja, eu era cabeludo, meu cabelo ia até aqui. O tempo vai esculpindo as mudanças, irmãos. É verdade. Deus não. Deus não. Deus não. Ele não muda. E nem os seus atributos. Nem deles. Ok? Então, são essas coisas que dão unidade às pessoas da Trindade. Então, todos têm o mesmo atributo. Pode passar aí, Guilherme, por favor, próximo slide. Só para que eu possa mostrar para os irmãos. Olha só. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E aí, vários textos, irmãos, que vão mostrar e apontar e testificar para nós os mesmos atributos. Que um tem, os demais também têm. Tá? A onipresença, a onipotência, a onisciência,
o ato da criação, a eternidade, a santidade, o poder para santificar também o coração do homem, a aplicação do plano de salvação, enfim. E vários outros atributos. Esses são apenas alguns. Só para os irmãos realmente enxergarem e perceberem que o que um tem, o outro tem. Os demais têm. E todos eles merecem a mesma honra, a mesma glória, o mesmo louvor, o mesmo culto. Nenhum é inferior ao outro. Gostei daquilo que Jaime colocou no domingo passado. Ele falou até que é até perigoso a gente usar essa questão de a primeira pessoa, a segunda, a terceira, né, da Trindade. Realmente isso é perigoso. Dá a ideia de hierarquia. O que um tem, o outro tem. Pode passar aqui, por favor. Vamos continuar aqui na verdade eu esqueci de lançar o slide. Pode descer um pouco? Isso, pode descer mais aí. Pode ir para o anterior a essa. Vamos continuar aqui a compreensão do assunto. Isso. A última parte aí, irmãos. Em relação ao Espírito Santo, e aqui nós temos um ponto muito importante, tá? No nosso estudo. Em relação ao Espírito Santo, é importante ressaltar que a pessoalidade do Espírito Santo inclui inteligência e vontade. O que isso quer dizer é o seguinte, irmãos: o Espírito Santo, ele não é um poder. O Espírito Santo, ele não é uma força ativa. O Espírito Santo, irmãos, ele não é um ghost, ele não é um fantasma. Não. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. Uma pessoa. E por quê? Porque ele tem inteligência. E ele tem vontade. Tanto é que ele recebe pronomes pessoais. Aqui, ó. Ele recebe pronomes pessoais. A Bíblia fala, né? Ele, o Espírito, né? Daqui a pouco a gente vai verificar isso. O Espírito, muitas vezes, ele fala nas Escrituras. E a gente vai perceber isso. Então, além disso, há uma relação do crente com o Espírito Santo que só é possível manter com uma pessoa. Por exemplo, irmãos, ninguém pode manter relação com uma pessoa que não existe. Tem como? Você vai criar um ser imaginário? Não tem como. Ninguém pode manter uma relação com uma pessoa que não existe, que não é uma pessoa. E se não for uma pessoa, não tem que ter relação. Por exemplo, você não pode ter uma relação, uma amizade com um computador. Não. Porque o computador, ele não é uma pessoa, ele é uma máquina. Você usa, usufrui realmente dos benefícios que ele realmente dispõe para nós, tá? Tudo bem, né? Que assim, no nosso celular, você pode até ligar o seu celular e dizer assim: ok, Google, e ele fala assim: ok, eu posso te ajudar. Mas não tem como haver uma relação, irmãos, de pessoalidade, afetos expressivos a uma pessoa, a um ser pessoal que se relaciona. Se não for com uma pessoa, é impossível haver essa via de mão dupla. Impossível. Recentemente eu estava lendo uma reportagem, já há algum tempo na verdade, né? Não é bem recente, mas eu estava lendo uma reportagem de que os japoneses, eles estão criando bonecos, e as pessoas, elas, tipo robôs, né? E as pessoas, elas podem se relacionar com esses bonecos. E o pior é que esse tipo de relacionamento, né, de relação com esses bonecos, não é apenas de uma questão de afetividade, mas inclusive
de intimidade sexual. Algo que beira o absurdo, né? Antigamente havia um joguinho virtual que você tinha que alimentar um bichinho, né? Pequenininho assim, você tinha que passar o dia alimentando um bichinho chamado Tamagotchi. Tamagotchi, né? Mais recente houve um aplicativo de um gato, né? Um gato chamado Tom. Aí você tem que alimentar aquele bicho. Não tem capacidade de alimentar direito, alimentar bicho virtual. Mas é o que o ser humano tem feito. Tem criado e tem tentado colocar exatamente isso. Cada vez mais nós estamos, irmãos, inseridos em viver distantes próximos. Próximos das pessoas, no mesmo teto, debaixo do mesmo teto, mas ao mesmo tempo distantes, por conta do mundo virtual. Infelizmente. Então, irmãos, é impossível ter uma relação com um boneco, um ser inanimado. Não é possível uma coisa impensada, tá? Não é possível, é uma coisa impensada mesmo. Não é possível. Não é possível mesmo. Mas tudo isso, irmãos, toda essa colocação aqui, esses exemplos, é apenas para dizer que nós devemos ter uma relação com o Espírito Santo, porque ele é uma pessoa. Esse é o meu ponto aqui. Lembra que há uma recomendação paulina que diz: não entristeçais o Espírito. Ele é a pessoa que habita em nós. O Espírito Santo, ele é objeto de nossa fé. Nós cremos no Espírito Santo. É isso que nós dizemos lá no credo apostólico, né? Criou no Espírito Santo. Esta é a fé que professamos no batismo. Aliás, também somos somos batizados em nome do Espírito Santo. Recebemos a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Somos exortados a não pecar contra, a não resistir e a não entristecer o Espírito Santo. Ele é apresentado nas Escrituras como uma pessoa que pode ser objeto de nossos atos, a quem podemos agradar ou ofender e com quem podemos ter comunhão, ou seja, podemos ter uma relação pessoal e pode amar ou ser amada, e a quem podemos invocar a qualquer tempo. Então, irmãos, o meu ponto aqui torno a repetir e a frisar: o Espírito Santo, ele não é uma força ativa, ele não é um poder. O Espírito Santo, ele é uma pessoa com inteligência, uma pessoa com vontades e uma pessoa com sentimentos. Está claro, irmãos? Muito bem. Dito isto, vamos observar os aspectos da fundamentação bíblica. Fundamentação bíblica. Não era tempo a gente observar aqui todos os textos, mas nós vamos destacar alguns deles aqui. Tá? Separamos basicamente 3 pontos para a gente pensar aqui rapidamente. Vamos lá. Ótimo. Primeira coisa, irmãos, o Filho, ele recebe nomes e atributos divinos. O Filho recebe nomes e atributos divinos. Pastor, por que a gente acredita que Jesus é Deus? Porque Jesus tem o nome de Deus, porque Jesus tem as obras que Deus, o Pai, também faz, portanto, ele também é Deus. Vamos começar aqui com esse texto que é tremendo. 1 João, capítulo 5, verso 20. Vamos abrir as nossas Bíblias aí nesse texto. Bíblia. João 5,20 diz assim: também sabemos que o Filho de Deus é vindo, ou seja, ele veio ao mundo, e nos tem dado entendimento, ou seja, capacidade para quê? Entendimento para reconhecermos o verdadeiro e estarmos no verdadeiro. Quem é esse verdadeiro? O seu Filho Jesus Cristo. Agora veja o que João diz. Não sou eu que estou dizendo, é João, o apóstolo de Jesus, discípulo amado. Este, pronome demonstrativo, né? Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, João, de cara, ele demonstra essa realidade da divindade de Jesus. Este é o verdadeiro
Deus e a vida eterna. Isso aqui não é conceito humano. Isso aqui é o próprio Deus se revelando na sua palavra. Vamos para Isaías 9:6. Isaías 9:6. Isso aqui é uma profecia que apontava para Jesus, tá? Apontava para Jesus. Bom, ele não tinha nascido ainda, tá? Jesus nem havia nascido ainda quando Isaías, o profeta Isaías, escreveu isso aqui. Registrou. Porque um menino nos nasceu. Aí você pode perguntar, mas como é que o profeta colocou no passado, pastor, se Jesus ainda não tinha nem nascido? Porque um menino nos nasceu. Vou explicar um termo da teologia que talvez os irmãos nunca tenham ouvido, né? É bom que você ouça e aprenda, quando você ouvir de novo você já sabe. É o que na teologia nós chamamos de o perfeito profético. O que é o perfeito profético aqui nesse texto, por exemplo? O perfeito profético, irmãos, é quando um profeta ele narra um acontecimento futuro, porém ele está narrando esse acontecimento futuro do passado. Ele é chamado na teologia de perfeito profético. E por que ele narra no passado? Porque é uma certeza daquilo que vai acontecer. Por exemplo, eu chego aqui para vocês e eu digo assim: irmãos, eu dormi na próxima noite. Aí você pode dizer: não, pastor, isso é um erro da língua portuguesa. O Senhor está dizendo que o Senhor dormiu na próxima noite? Sim. Isso é um perfeito profético. Só um exemplo, tá? Espécie de perfeito profético, porque é uma certeza daquilo que vai acontecer. Assim espero, né? A gente não sabe nem se vai estar vivo daqui a uma hora. Se bem que a nossa vida, né, nunca existe um perfeito profético, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer amanhã. Mas aqui nesse caso de Isaías, irmãos, é um perfeito profético. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro. Olha aí o nome dele agora, irmãos: Deus Forte. Deus Forte. Isso aqui é tremendo, irmãos. E quem está dizendo isso aqui é o profeta Isaías, 740 anos antes de Cristo vir ao mundo. Muito tempo antes, quase um milênio antes do nascimento de Cristo. Seu nome será Deus Forte, o Pai da eternidade, ou seja, Ele é eterno. O Príncipe da Paz. Olha, irmãos, isso aqui, mais claro que isso aqui é impossível. Só se a gente conseguir construir um desenho aqui. Mais claro do que esse texto, é impossível. Porque a escritura ela é muito clara. Pois não? E ainda assim tem seitas, né, outras igrejas, né, que não consideram Jesus como Deus. Sem sobretudo. E aqueles, qual a fundamentação que eles usam para isso? Textos, interpretação de textos de forma equivocada. Forma equivocada. Um texto como esse, como é que eles conseguem distorcer? Vanessa, olha, eu não sei como apologeticamente eles vão distorcer um texto como esse, mas eles vão usar outros textos para refutar esse, com interpretação equivocada. A gente precisaria discutir com esses irmãos para saber o que eles realmente interpretam um texto como esse. Tem uma Bíblia muito boa, já tive essa Bíblia no passado, né, no seminário. Bíblia de estudo apologética. Ela pega textos que são textos
bíblicos, não vou chamar aqui duvidosos, mas textos bíblicos que são, tem um termozinho, polêmicos. Textos bíblicos que são polêmicos, e ela pega cada seita, o que elas entendem, interpretam, e aí ela coloca o que eles entendem e mostram, interpretam sobre o texto, mas mostra a fundamentação realmente daquilo que a nossa doutrina entende e estabelece. Eu não tenho essa Bíblia, pretendo até adquirir. Bem grossa mesmo, mas ajuda bastante. Só que se a gente for pegar cada texto, aí só discutindo com essa turma, né? Para poder mostrar. Mas realmente um texto como esse, Vanessa aí, irmãos, não tem o que discutir. Não tem. Só que ainda assim eles têm. Sombra de Deus. Futuramente a gente vai procurar estudar aqui sobre seitas e heresias, e a gente vai trazer algo nesse sentido também. O que essa turma pensa a respeito de cada doutrina, ou de várias das doutrinas, né? A maioria das seitas, elas negam a espiritualidade. Sim. Geralmente eles não tentam a palavra. Isso, verdade. E eles vão refutando. Com certeza. É verdade. Várias delas. E aí entra exatamente, irmãos, um aspecto do liberalismo teológico. Tem um camarada, não posso citar o nome aqui, se tornou público mesmo, Ricardo Gondim. Esse camarada, décadas atrás, era uma referência na Fortaleza, mas infelizmente saiu totalmente da linha. Abraçou o liberalismo teológico. Hoje ele realmente refuta até a pessoa da Trindade. Hoje ele tem uma igreja e tornou a igreja dele como uma igreja inclusivista. Diz que a Bíblia precisa ser atualizada. Ele recebe lá homossexuais, mas não no sentido de acolher, mas no sentido realmente de entender que eles podem, o mais importante para eles é o amor deles, deve prevalecer. Inclusivista mesmo. Essa é a teologia liberal. Tem massacrado as igrejas. A maioria das igrejas que defendem são contra a comunidade. O espantalho delas é a igreja católica. Porque se não existisse isso, a igreja católica que criou os concílios, criou esse nome. Mas a gente sabe que não é porque o nome não está na Bíblia, que a Trindade respeita a Bíblia, porque Claro. não tem contradição. Claro, sem sombra de dúvida. Isso, assim como vários nomes que não estão na Bíblia, mas que se vê na Bíblia, né? Teontologia, que é o estudo de Deus, o ser de Deus, os atributos de Deus, soteriologia, né? E por aí vai. Por exemplo, eu disse até aqui, escola bíblica dominical, não vê esse nome na Bíblia. Convencionou-se. Mas a escola bíblica dominical é aquilo que nós realizamos, participamos aqui todo domingo. Pois não? Sim, triste, né? Triste, muito triste. É verdade. Eu me recordo, irmãos, na minha infância e adolescência, Caio Fábio era uma referência. Li e fui edificado. Livro de Caio Fábio.
triste, né? O que Satanás faz? Triste dele. Olha, irmãos, uma irmã que estava dando a palavra aqui na SAF ontem, ela falou algo que eu agradeci a Deus. Ela disse: oremos, né, pela igreja, pelas sociedades, orem pelo seu pastor. Irmãos, pastores precisam de oração. Como precisam. E um exemplo, irmãos, Caio Fábio era uma referência. Caiu. Sim, entendo. É, né? Olha só. Bom, eu posso falar isso aqui também, porque saiu do domínio público. Inclusive, se vai sair em documento soberano consigo. Pastores presbiterianos que estão voltando para a Igreja Católica. Eu tinha um colega muito inteligente, acho que eu estou para ver um cidadão mais inteligente do que ele. Foi meu contemporâneo no seminário, é uma turma após a minha. Muito inteligente mesmo esse camarada. Muito piedoso. No provão do seminário, ele foi o primeiro lugar disparado. Disparado. Todos os seminários da IPB do país todo, ele foi o primeiro disparado. Irmãos, ele terminou, né, o curso, o seminário. Eu terminei em 2013, ele terminou em 2014. E ele de imediato foi convidado para ser professor do seminário. E lamentavelmente, irmãos, esse rapaz, ele saiu totalmente da linha. E ele, de forma velada, fazia as suas orações aos santos, ainda no seminário. E o temor é que ele estivesse influenciando os alunos. Resultado, ele voltou para a Igreja Católica e condenou a teologia reformada de todo qualquer protestante. A nossa igreja é uma história. É mesmo. Que tristeza. Que tristeza. Muito afetado, porque ele é muito meu amigo e eu vejo influenciado pelas ideias, pelos estudos. Sofrer essa coisa aí muito tempo. Me fez muito mal. Que tristeza. E até eu hoje, essa música não já está muito mal. Não tem essa música. Que coisa absurda. Todo seminarista que tinha disponible na biblioteca. Era mesmo. Todos os livros reformados, bons teólogos. A nossa igreja, o UOL sofreu muito, pessoas muito dele, muitos encontros, e era um homem preparado, podia ajudar ele. Lamentavelmente, não é um exemplo isolado, né? Ou não são exemplos isolados. É os que a gente tem conhecimento, que nos chega o conhecimento, infelizmente. Na época, a coisa que me segurou mesmo, assim, que eu não aceitava, era o fato de uma pessoa poder estar no céu sem ter pecado. Porque o catolicismo diz assim, que ela não tem pecado e que ela não precisa de Salvador. Onde ela mesma declara a necessidade de Cristo como Salvador. Distorções. Tomás de Aquino, né? Ele discutava disso. Sim. O maior teólogo da Igreja Católica discutava de que Maria, a ideia de que Maria não precisasse de um Salvador, que ela não
necessidade de redenção. É um absurdo para eles. Isso é onde ela mesma declara, né? E são mais coisas, mas essa é a mais, eu considero a Mais abrupta, né? mais forte. É dizer que alguém vai passar por aqueles portões sem precisar, sem necessitar do Filho. Ixi. Perdão, da redenção dele. Isso é Bom, oremos, irmãos, para que Deus nos mantenha de pé, viu? Nessa fé firmada, né? Na doutrina dos apóstolos e uma fé bíblica saudável. Oremos, irmãos, oremos mesmo. Bom, segundo ponto, o Espírito Santo recebe nomes e atributos divinos. Vamos começar aqui por Gênesis 1:2. Tem um texto interessante, bíblico, que é o Salmo 104:30, onde lá é nos dito o seguinte: envias o teu Espírito. Gênesis 1:2 a gente já viu, né? Vejamos esse texto aqui, Salmo 104:30. Salmo 104, verso 30. Tendo em vista que já vimos Gênesis 1 e 2. Salmo 104:30. Olha só, envias o teu Espírito, eles são criados, e assim renovas a face da terra. Então, irmãos, aqui mostra que Deus, Ele cria todas as coisas mediante o Espírito Santo. Envias o teu Espírito e eles são criados. O Espírito Santo como Criador ao lado do Pai. Ao lado do Pai. Vamos apenas para mais um texto e aí a gente fecha esse ponto aqui. Atos 5, versos 3 e 4. A gente vai ver aqui um atributo de Deus Pai, também de Deus Espírito Santo, que é a onisciência. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do teu valor, do valor do campo? Conservando-o porventura, não seria teu, e vendido, não estaria em teu poder. Como, pois, assentastes no coração este desígnio? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Irmãos, isso aqui é algo tremendo, porque esse texto nos revela e nos mostra aqui que o Espírito Santo, ele é uma pessoa como Deus. Assim como Deus, ele é onisciente, conhece todas as coisas, o Espírito Santo também é. Ananias e Safira não mentiram para os homens, mentiram para Deus, ou pelo menos tentaram, né? O Espírito que conhece o coração do ser humano. Irmãos, isso aqui é uma grande lição para todos nós, tá? Uma grande lição para todos nós, irmãos, porque a gente pode enganar o mundo inteiro. Esposo, maridos, filhos, a sociedade, o patrão. A gente pode enganar o mundo inteiro, mas ninguém engana a Deus. Ninguém engana a Deus, irmãos. Que Deus não se esconde em nada. Deus a tudo vê. Ele conhece nosso coração. Certa vez no gabinete pastoral, orientando uma jovem, eu dizia: mas é isso mesmo. Mas será que não chegou esse ponto? E a gente percebia, irmãos, tentava levar pela Bíblia com amor, para que ela realmente reconhecesse, e a partir daquele reconhecimento a gente pudesse tratar melhor a situação.
até que tive de dizer para ela: eu espero que você não esteja escondendo de mim, porque se você estiver escondendo algo, você não está escondendo daquele que é principal, Deus. E ele vai pesar. Eu acho que isso pesou a consciência da pessoa. E a partir disso nós podemos tratar a situação. Mas eu só tomei conhecimento porque eu já sabia da outra versão. Mas a pessoa sustentava ali ela. Irmãos, não tem como a gente esconder de Deus. E assim, irmãos, Deus ele não é onisciente, Deus ele não conhece a nossa vida porque alguém contou para ele. Porque ele sabe. Salmo 139, né? Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra nem me chegou à língua, e tu, Senhor, já conheces todo. Tu me cercas por trás e por diante, sobre mim pões a tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não posso atingir. Para onde fugirei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua face? Aí o salmista diz, né? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detém nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, a luz ao redor de mim se fará a noite, até as próprias trevas não serão escuras. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Irmãos, estamos diante de um Deus que é inescapável. Ele sonda, ele conhece. E como conhece? E sempre que nós não somos verdadeiros com as pessoas, nós estamos exatamente, irmãos, procurando também estabelecer esse vínculo de não sermos verdadeiros com o próprio Deus. Provérbios diz, né? E um dos grandes pecados que Deus abomina é a língua mentirosa. Então não há como esconder do Espírito Santo, irmãos. Não há. E ele é uma pessoa, ele se entristece. Terceira coisa, a gente fechar aqui. O Filho e o Espírito Santo, eles selam a redenção por meio do batismo e abençoam o povo de Deus. Mateus 28, 19, né? Aquele texto emblemático. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações. Agora olha só, batizando em nome de quem? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, quem sela o batismo é a Trindade. Eu fico revoltado com certas igrejas que recebem muitas vezes quem é um dos nossos e partem para uma outra denominação e são rebatizados. Quer dizer, foi válido? Não foi em nome do mesmo Deus? A Trindade? Do contrário, quando nós os recebemos, nós não rebatizamos não, porque entendemos que realmente é ali o mesmo Deus. Na Trindade, irmãos, Pai, Filho e Espírito Santo, selando a redenção por meio do batismo e abençoando o povo de Deus. 2 Coríntios 13:13. Olha só o que esse texto diz: a bênção do Senhor nosso Deus estando sobre nós. 2 Coríntios 13:13, né? A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Lembra que na bênção final aqui no culto, né, sempre o pastor, os pastores, quando vão impetrar a bênção, é exatamente dessa forma. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, infinito, insondável,
a comunhão, a presença, as virtudes, o consolo do Espírito Santo sejam com todos vós. Isso é o que nós chamamos de a bênção apostólica. É a bênção que o pastor ele dá ao final do culto. Mas quem aplica isso é o Pai, Filho e o Espírito Santo. Vamos finalizar? Vamos falar das aplicações práticas e aí a gente encerra aqui o estudo dessa noite. Kívia, por favor. Primeira coisa, meus irmãos, adore a Cristo como seu Deus e Redentor. Glorifique a Cristo como Deus que se fez homem por amor a você. Tá? Faça isso. Estabeleça isso no seu coração, na sua vida. Segunda coisa, viva para adorar e obedecer ao Deus Espírito que habita em você e tenha uma relação profunda com Ele mediante o estudo da palavra, a leitura da palavra e a oração. Essas disciplinas espirituais são tão importantes na vida de todo cristão. Então, viva para adorar e obedecer ao Deus Espírito que habita em você e tenha uma relação profunda com Ele mediante a palavra e a oração. Meus irmãos, alguma dúvida? Não mesmo? Vamos aguardar que as crianças retornem, os adolescentes também, para ouvirmos e vermos o que estas aprenderam na manhã deste dia.